Olá pessoal, vamos para mais uma aula de aprendizagem de máquina, hoje falando sobre análise de componentes e redução de dimensionalidade. Na aula de hoje nós vamos começar dando um contexto falando do problema da maldição da dimensionalidade, depois vamos falar de um método de redução de dimensionalidade chamado PCA, ou análise de componentes principais, e depois vamos falar do método de análise de componentes independentes, que também serve para a gente separar dados misturados. Ok, então, primeiro, a maldição da dimensionalidade ela refere-se a vários fenômenos que surgem ao analisar e organizar dados em alta dimensionalidade. E esses problemas eles normalmente não ocorrem ou não são observados em baixa dimensão. Ok? Então, dentre eles, é comumente citado o fato das distâncias entre quaisquer pares de pontos em um espaço de alta dimensionalidade tenderem a se tornar semelhantes ou equivalentes, né, ou equidistantes à medida que a dimensionalidade aumenta, certo? Então aqui nessa figura, não sei se dá para ver claramente, mas aqui nesse primeiro quadrinho a gente tem dados em uma dimensão, certo? Então os dados estão espalhados aqui em uma dimensão e ele dividiu esses dados aqui bem no meio. E aí isso fez com que você tivesse uma quantidade aí, eu vou circular para ficar mais claro de você visualizar, de um, 2, 3, 4, 5, 6 pontos, 7, 8, 9, que eu pude contar aqui, né? Em torno de 9 pontos. Se eu não me engano, acho que tem alguns juntinhos aqui no total dá 11. 11 pontos, certo? Mas quando eu vou para a mesma distribuição, só que agora eu vou para um espaço bidimensional, nessa mesma região unitária que nós temos distância 1, até o meio aqui, né? 1. Aqui fazendo a mesma coisa, né? Esse quadrinho todo tem tamanho 2, então essa área aqui é 1 por 1, ok? Então nesse quadrinho aqui a quantidade de pontos já caiu aqui para 1, 2, 3, 4, 5, ok? Então a mesma distribuição aí, o mesmo tamanho, a mesma região unitária já caiu para 5 pontos, né? E se você continua aumentando isso, aqui você vê que na região você só tem 1, 2, 3 pontos, ok? Então, e aqui também é a mesma coisa de tamanho 1, ok? Bom, então, à medida que você vai aumentando a dimensionalidade do seu espaço, sem aumentar o número de pontos que você tem, as coisas vão ficando mais espalhadas, mais distribuídas, né? E aí, o que acontece é um conjunto de fenômenos que a gente pode ver no próximo slide, né? Então, com mais dimensões, as métricas de distância perdem o sentido. Então, os fenômenos principais são: conforme a dimensionalidade aumenta, a distância entre os pontos cresce rapidamente, ao mesmo tempo em que se torna cada vez mais semelhantes a distância de um ponto para outro, né? A segunda coisa interessante, um fenômeno estranho, né, que acontece, que é contra-intuitivo, é que em alta dimensionalidade, o volume de uma esfera fica praticamente todo contido numa região fininha da sua casca. Então, se eu tenho aqui no espaço de duas dimensões, a minha esfera é um círculo, né, digamos assim, uma esfera achatada no espaço de duas dimensões, ela é um círculo. E essa calota dela aqui, ó, essa pele dela, vamos supor que isso aqui representa apenas 5% do seu raio. Vamos supor que o raio esteja aqui. E essa regiãozinha aqui representa apenas 5% do raio. Né? A gente observa que a área que ela representa em relação ao total da esfera é muito pequenininho, dessa calotinha, né, que tem aí. Porém, se você mantém esse 5%, mas vai aumentando a dimensionalidade, esse valor aqui ele vai aumentando rapidamente. E aí, à medida que você tem mais dimensões, esse volume contido na calota, ele vai aumentando significativamente até que numa altíssima dimensionalidade, praticamente todo o volume da esfera está contido nessa calota. O que é extremamente contraintuitivo para a gente, né? Que não consegue imaginar e pensar em mais de três dimensões, é difícil para nós, mas matematicamente isso é mostrado. E é interessante que esse valor cresça, né? O valor dessa área aqui, desse volume, né? Cresça, no caso hipervolume em altas dimensionalidades, cresça à medida que você vai só aumentando o número de dimensões da sua esfera, né?
O outro fenômeno interessante é que vetores aleatórios se tornam praticamente ortogonais à medida que você aumenta a dimensionalidade. Então, basicamente, se eu pego dados em alta dimensionalidade e amostro vetores de forma uniforme, né, no espaço, vocês vão ver, quando você calcular o ângulo entre esses vetores, você vai ver que eles estão próximos de serem ortogonais, e isso é estranho, né? Num espaço de baixa dimensionalidade isso não acontece. Ok? Então esses fenômenos todos, né, esses são alguns para ilustrar, os principais talvez, eles trazem dificuldades para os algoritmos de aprendizagem de máquina, que têm dificuldade de separar ou diferenciar os dados em mais alta dimensionalidade. Ok? Então isso motiva a busca de métodos mais adequados para tratar dados de alta dimensionalidade. E algumas abordagens são o uso de distâncias adaptativas, então são métricas que vão se ajustar aos dados, ao espalhamento dos dados em alta dimensionalidade. Outra opção, a gente comentou em algumas aulas anteriores, que é a seleção de características. Dado que você tem um conjunto de dados de alta dimensão, é você selecionar aquelas dimensões que são mais importantes e descartar as demais, né? Talvez isso não seja sempre possível, às vezes você sempre tem dimensões que são importantes, se você eliminar uma delas, você está perdendo informação. Então, isso nem sempre é a melhor abordagem. Uma outra abordagem que a gente vai ver na aula de hoje é o mapeamento para um espaço de menor dimensão, preservando o máximo possível de informação. Então, você tem um dado em alta dimensionalidade, você mapeia para um espaço novo que você vai criar com esse mapeamento que tenha menor dimensionalidade. E aí torna mais fácil para os algoritmos de aprendizagem de máquina trabalharem com esses dados aí, né? Então o método que a gente vai ver hoje para fazer isso é chamado de análise de componentes principais, ou simplesmente PCA ou PCA, que vem do inglês Principal Component Analysis, ok? Bom, então vamos ver. Suponha que a gente tem um dado aí com 5 dimensões, são 5 colunas na nossa tabela, x1, x2, x3, x4, x5. Então essa aqui é a minha matriz X, né, que representa todos esses dados. E aí quando eu observo esses dados, olhando aqui para essas colunas, a gente observa que à medida que o x1 cresce, ou seja, se você observar aí os maiores valores de x1, eles correspondem com os maiores valores de x2 também, né? Então tem uma correlação entre x1 e x2. E você também pode observar que tem essa correlação entre x1 e x4 também. Então x1, x2 e x4 estão correlacionados. Por exemplo, pode ser peso e altura, né? Normalmente uma pessoa que é mais alta ela acaba se tornando mais pesada. Não é que uma diretamente influencia na outra, não é que você tem um valor exato, né, que mapeia um ou outro, mas tem uma correlação entre peso e altura. E isso vai ser representado em dados de pessoas, se você for plotar uma tabela como essa, né? E aí, isso é uma correlação direta, quanto maior o peso, maior a altura, mas a gente pode pensar em correlações invertidas. Então, se você observar que essas variáveis x3 e x5, elas estão correlacionadas também, mas inversamente correlacionadas. Então, quando o valor de uma é alto, o valor da outra é mais baixo. Quando o valor de uma é mais baixo, o valor da outra é mais alto. Ok? Então, é uma correlação inversa entre as duas. Ainda assim, uma coluna pode ser utilizada para prever a outra, então elas estão correlacionadas, só que a correlação é invertida. Tá? Então, se você plotar esses dados, por exemplo, plotar x1 e x2, a gente tem poucos pontos aí, mas é apenas para ilustrar. Né? Então, você vai ver que essa correlação ela é ilustrada aqui por essa linha, né? Mostrando aqui que há uma correlação entre os dados. O ajuste dessa linha acaba sendo bom. Quanto melhor o ajuste dessa linha, maior a correlação entre as colunas. Tá? Então, aqui um outro exemplo onde a correlação é inversa entre x3 e x5. Então, à medida que uma variável aumenta, a outra diminui, mas elas estão praticamente perfeitamente correlacionadas. Olha aqui o ajuste, muito perfeito, né? Então, elas estão perfeitamente correlacionadas. E aí, na prática, o que a gente quer dizer é que várias colunas correlacionadas, como no nosso exemplo x1, x2 e x4, elas podem ser representadas por uma só dimensão com pouca perda de informação. Então, porque toda a informação que está contida numa coluna ela pode ser utilizada para prever a outra relativamente bem, por uma regressão linear, como a gente está vendo aqui. Né? Então, isso quer dizer que se eu representar apenas uma delas, se eu consolidar toda a informação dessas 3 colunas em uma só, eu consigo capturar toda a variação que ela representa nos meus dados. E aí um algoritmo de machine learning poderia, usando apenas uma
uma projeção dessas três colunas em um eixo novo, ele poderia ser capaz de separar melhor os dados ou reconhecer melhor os padrões, sem precisar se preocupar com dados de tão alta dimensionalidade. Ok, então vamos ver como é que o PCA funciona, né? Então, o PCA tem alguns passos. O primeiro deles é normalizar os dados, certo? Então, se eu tenho dados aqui que estão espalhados, notem que você não está vendo zero aqui em lugar nenhum, esses dados estão em valores bem altos. Primeira coisa é subtrair a média, como a gente viu antes, e depois dividir pelo desvio padrão, né? E quando você faz isso, você divide aí pela média e variância, você centraliza os seus dados e faz com que a escala de variação média deles fique entre mais 1 e menos 1. Né? Então, a média da variação fica aqui entre mais 1 e menos 1. Então, esse é o primeiro passo para você aplicar o PCA, né? Centralizar os dados e normalizar. O segundo passo consiste em encontrar o subespaço, que nada mais é do que um eixo que passa pela origem do seu sistema de coordenadas que agora está normalizado, que produz a maior variância dos dados projetados sobre este eixo. Falando assim parece algo complicado, mas é fácil de entender com uma ilustração aqui. Imagina que eu tenho esses pontos aqui e eu quero encontrar uma projeção desses pontos sobre um eixo que passa pela origem do sistema de coordenadas, tá? Então eu quero projetar esses pontos aqui. Então se eu projetar vai dar algo mais ou menos dessa forma. Ok? Então eu projetei, nós temos uns pontinhos vermelhos aqui que representam os pontos projetados, certo? Então, só que eu tenho vários eixos desses que eu posso testar, né? Tem vários eixos aqui que eu posso usar e projetar meus dados. O que eu quero é aquele que maximize a variância dos pontos aqui, né? Então vamos ver um outro exemplo aqui, de um outro eixo. Então se eu pegar esse eixo aqui agora e projetar os meus pontos sobre esse eixo, a gente nota aqui, ó, que eles estão mais espalhados ao longo dessa linha, né? Estão melhor espalhados aí, né? Então, esse exemplo aqui tem uma variância que não é tão alta quanto esse exemplo aqui. A gente pode notar aqui, por exemplo, por essa distância aqui, e nesse caso, essa distância aqui que é bem maior, né? Ok, então, o que a gente quer é encontrar esses dados aí de alta variância, e aí esse problema pode ser também formulado como a maximização do mean square error, né? Ou seja, a maximização, minimização do mean square error. Né? Então, eu estou tentando diminuir essas distâncias aqui, né? Ou seja, estou fazendo um ajuste linear aqui, tá certo? Então, se eu estiver falando dessas distâncias aqui, então eu estou fazendo uma minimização do mean square error, tá certo? Ok? Então eu posso fazer esse ajuste dessa forma. E o vetor unitário, que vai representar essa linha, né? Essa linha que pode ser representada por um vetor, eu estou escolhendo um vetor aqui de dimensão 1. Então, esse vetor unitário, ele descreve a linha encontrada e é chamado de PC1, né? Ou componente principal 1, ok? Então, um exemplo aqui de várias linhas de projeção, certo? E aí, observem aqui a distribuição dos dados ao longo disso, né? Então, observe que aqui não é um bom ajuste, né? Os nossos dados não estão bem espalhados. E aí, à medida que a gente vai alinhando com essas linhazinhas aqui, que é o melhor ajuste que a gente tem, note que eles ficam bem distribuídos, as projeções ficam bem distribuídas ali ao longo desse eixo. E é isso exatamente o que a gente quer, tá? Maximizar essa distribuição dos dados. Ok? Então, passo 2, o vetor encontrado, esse vetor aqui, ele é chamado de autovetor, né? Então, vamos falar um pouco de terminologia. Ou a gente usa o símbolo U para representá-lo. Então, esse aqui, o primeiro que a gente encontrou é o U1. Ele representa a maior variabilidade dos dados que a gente observou, tá? E a gente pode chamar ele também de vetor singular, ok? Então, esse aqui é o primeiro vetor singular, ou autovetor que a gente encontrou, que é o que ele representa, ele captura a maior variabilidade dos dados. Então, a maior variabilidade dos dados está nesse eixo aqui, né? Então, esse eixo explica melhor a variação dos dados e é capturado por esse vetor singular aí. Ok? Então, outra coisa importante é que a soma das distâncias das projeções para a origem ao quadrado é chamado de autovalor. Então, antes a gente estava falando de minimizar essas distâncias aqui dos pontos projetados para a linha, mas agora eu estou falando de outra coisa. Eu estou falando da distância das projeções para a origem, que é isso que eu quero maximizar, tá bom? Então, eu posso ou minimizar essas distâncias aqui, ou maximizar essas distâncias aqui,
e ainda assim eu vou encontrar a mesma linha, ok? Só que a soma dessas distâncias aqui para a origem, essa aqui, mais ao quadrado, mais essa ao quadrado, mais essa ao quadrado, mais essa ao quadrado, e assim por diante, até eu pegar, eu tenho 6 pontos aqui, até 6 medidas de distância ao quadrado, né? Então eu vou ter essa equação aqui, que é isso que eu quero maximizar, que ela vai me dar a maior variabilidade possível aqui nesse eixo. Isso é chamado de alto valor, representado normalmente pela letra lambda, ok? Então é isso que eu quero maximizar. E ao maximizar isso, eu encontro o meu vetor U1, ok? Que a gente pode chamar de nosso alto vetor. E o nosso lambda, a soma dessas distâncias, é o nosso alto valor, né? Soma quadrática. Então esse procedimento ele é equivalente ao que a gente pode encontrar na literatura também como decomposição de valor singular, ou SVD. Existe uma fórmula matricial para você fazer isso com os dados também, que você pode olhar na literatura, que é equivalente a essa decomposição que a gente está fazendo. E aí, note que a magnitude do alto valor, a magnitude daquela equação ali que a gente está vendo, o valor daquele lambda, ok? Ele informa a importância da componente encontrada. Então, essa primeira componente encontrada é a que captura a maior variabilidade dos dados, né? Então, isso vai ser refletido por um valor de um alto valor com magnitude grande, né? Na verdade, o alto valor vai ser sempre positivo, tá? Aí nessa equação. Ok. Então, continuando o nosso passo 2, agora fazendo uma dedução mais matemática, o que a gente quer é a projeção desse ponto, de cada um desses pontos sobre a nossa reta, que a gente chama aqui de XUI, ou seja, o ponto I projetado aqui na minha reta, né? Então, XUI, ele vai ser dado pelo produto interno entre meu ponto XI transposto vezes o meu vetor U, né? Então, aqui nesse exemplo, ó, eu tenho, vamos pegar esse ponto aqui, que eu estou chamando ele aqui de X, tá? E aí, quando eu projeto ele na reta, essa projeção ela vai dar esse vetor aqui, que é o que está em verde aqui nessa ilustração, XU1, né? A projeção de X nessa linha indicada por esse vetor U1, ok? E aí o que a gente quer é maximizar esses produtos, né? Essas projeções, né? Então, essa projeção ela basicamente representa a distância desse ponto aqui pro eixo de origem. Só que essa distância tem um sinal, né? Essa projeção tem um sinal aqui nessa linha, né? A gente não quer considerar esse sinal, a gente só quer saber a magnitude desse vetor, que é isso que a gente quer maximizar. Então a gente eleva ao quadrado, né? Como a gente estava fazendo antes, certo? Então essa projeção aqui ela é um valor que pode ser positivo se estiver orientado na direção do vetor U, ou negativo se estiver orientado de forma oposta. Então a gente pega essa projeção e eleva ao quadrado, e aí a gente soma todas as projeções e tem nosso alto valor associado a esse vetor U aqui. Ok? Então, na prática, o que a gente quer fazer é encontrar o vetor U que maximiza essa equação aqui, né? Ok? Então, sujeito a o meu vetor U ser unitário, certo? Um vetor de norma 1. Por quê? Porque se eu encontrar valores de vetor U cada vez maiores, então essas projeções vão ficar cada vez maiores, mas a reta continua sendo a mesma. Ok? Então o que a gente quer é fixar a norma do vetor 1, e aí a gente pode comparar vários vetores U diferentes, né? E pegar aquele que vai me dar o maior alto valor. Ok? Então, se você pegar essa equação aqui, a gente pode fazer uma separação nela um pouco melhor. Primeiro a gente expande esse valor ao quadrado aqui, né? Ok? Expande dessa forma aqui. E aí a gente observa que a gente está somando para todos os pontos do nosso dataset, né? Que, por isso que tem esse índice I aqui no topo, né? Esse índice I no topo representa o elemento do meu dataset que eu estou somando agora. Mas o vetor U não depende desse elemento, ele pode sair do somatório, tá? Então a gente coloca o U para fora do somatório. E aí isso é interessante que a gente pode computar isso aqui uma vez, porque isso aqui é o que depende dos dados. A gente passa uma vez, computa essa parte, depois só faz o produto, né? O sanduíche, né? Com o vetor U, botando ele transposto no começo e no final, e aí encontra aquele que maximiza, né? Esse valor aí, certo? Ótimo. Então, a gente encontrou com isso uma componente principal dos nossos dados, né, PC1, e agora a gente pode repetir esse procedimento para encontrar o PC2. O PC2 nada mais vai ser do que
um componente perpendicular a esse vetor aqui, né? Então aqui ele tem que ser obrigatoriamente perpendicular à primeira componente que a gente encontrou. Então se a gente usou essa reta aqui para encontrar a primeira componente, então a gente fixa ela e os nossos vetores que a gente vai encontrar agora tem que ser perpendiculares a esse. E um espaço de duas dimensões só tem um, né? Só tem uma direção aqui, né? Então você pode pegar o 1 para cá ou o 1 para cá, mas você só vai pegar essas duas opções aqui, né? Tanto faz, porque o resultado vai ser o mesmo. Porque ou pegar um vetor apontando para esse lado ou para o outro lado. Vai ter diferença em termos de magnitude do seu alto valor. Então, em duas dimensões, a gente para aqui porque o máximo de autovetores que a gente vai encontrar é igual ao número de dimensões que a gente tem no nossos dados. No caso aqui, a gente tem duas dimensões, tá? Mas se a gente tiver mais dimensões, isso continua prosseguindo. Então, imagine aí que se eu tivesse um espaço com três dimensões, eu não teria só esse vetor para encontrar. Eu poderia girar isso aqui, né? Então, esse eixo poderia girar aqui em torno da terceira dimensão aqui, tá? Só para ilustrar aqui para vocês mais ou menos. Então, aqui no terceiro eixo que a gente não está mostrando, então nesse hiperplano aí desse terceiro eixo, esse vetor U poderia rotacionar e a gente vai pegar aquele que maximiza a nossa soma das distâncias ao quadrado, né? Ok? Então, com mais dimensões, o método repete esse procedimento, achando novas componentes, né? Ou seja, novos pares autovetores e autovalores, até que ele encontre todos os possíveis ou até que o autovalor seja suficientemente pequeno. Então chega um ponto aí que o maior autovalor que você encontra é um valor pequeno do total de autovalores que você encontrou até então, e isso indica aí que você já capturou praticamente toda a variabilidade, você pode parar de fazer esse procedimento, tá? Então, você pode normalmente definir qual o percentual que você quer do seu autovalor em relação ao total, e aí daquele valor para baixo você elimina todos, né? Então, isso significa que você reduziu a dimensionalidade perdendo o mínimo de informação possível, ok? Então, ao final, podemos rotacionar os dados de forma que PC1 seja horizontal, e se você quiser também PC2 vertical, nesse exemplo, e utilizar quantas componentes forem necessárias para representar os dados nesse sistema de coordenadas, né? Então, qualquer dado agora ele vai ter de ser dado em relação a esses vetores de base aqui, que são os nossos autovetores. Eles vão estar definindo um espaço de coordenadas no qual o vetor 1 captura a maior parte da variabilidade, o segundo vetor captura uma boa parte da variabilidade também, um pouco menos do que um, e assim sucessivamente. Você usa quantos vetores você quiser, né, de suporte. Ok, então um exemplo aqui, né? Então, para um dataset de 4 dimensões, o UCI ARIS Dataset, projetado em um espaço bidimensional. Então a gente tem 4 dimensões, né? Então é difícil, você não consegue botar 4 dimensões, esses dados estão relativamente misturados quando você tentar olhar em 3 delas. Mas se você usar PCA para projetar em 2 dimensões, a gente vê que a gente tem 3 categorias e eles estão bem separados aqui nessas 2 dimensões. Então se eu rodasse um algoritmo de agrupamento aqui, seria mais fácil selecionar esses dados aqui do que rodar nas 4 dimensões, tá? Então, outro exemplo aqui, projetando em 3 dimensões, né? Então, não sei se dá para ver bem aqui, mas do lado de cá a gente tem os clusters bem separados aqui. Então, aqui tá um cluster, aqui está o outro. Ok, aqui está o outro. Certo? Então, isso é um método muito útil, né, para vários problemas de aprendizagem de máquina, e principalmente para dados de alta dimensionalidade. E é amplamente implementado nos frameworks de Machine Learning. Bom, então esse é o PCA. Vamos falar agora de outro método que a gente vai ver na aula de hoje, que é a análise de componentes independentes. E para motivar ao uso, o emprego desse método, vamos entender o que a gente chama de efeito coquetel, né? O efeito da festa, né? O fenômeno relacionado à capacidade do cérebro de focar a sua atenção auditiva em um estímulo específico, enquanto filtra outros estímulos que não são interessantes para ele, né? Então, você está numa festa aí, tem muito ruído, muitas pessoas conversando, e você consegue focar apenas naquela pessoa que você quer ouvir, tá? Então, é o efeito coquetel, essa habilidade do cérebro, né? Então, ou seja, ele consegue separar as outras coisas que não são de interesse e focar naquela que é de interesse. Então, em Machine Learning, frequentemente, quando a gente captura dados com algum medidor, alguma coisa, a gente vai capturar vários efeitos ao mesmo tempo naquele sinal.
E basicamente talvez a gente esteja interessado em um efeito apenas, que é o efeito que a gente quer medir ou usar para prever alguma coisa. Então é importante a gente saber separar esses efeitos quando possível, tá? Então aqui uma anotação, a gente tem aqui, nesse exemplo, 3 fontes, né, 3 pessoas falando, e 3 microfones, ok? Nosso microfone 1, microfone 2, microfone 3. Então todos esses microfones estão capturando o que todos os falantes estão falando, ok? Então aqui o microfone 1 está capturando 3 sons ao mesmo tempo, o microfone 2, 3 sons ao mesmo tempo, tá? Então, na nossa anotação, a gente representa as fontes com a letra S, de source em inglês. X é o som capturado no microfone, que está misturando o som de todas as fontes. E aí note aqui que a gente tem o número de fontes sendo D, e nesse exemplo também o número de microfones sendo D. E aí a gente representa uma tupla, né, o SI, a tupla com os sons produzidos no instante I. Né? Então, num determinado instante, não é um instantezinho de tempo ali que você capturou aqueles sons, o S1 produziu um som, S2 produziu outro som, S3 produziu outro som, isso forma uma tupla que a gente chama de SI, ok? E aí cada microfone grava uma combinação linear dos sons, e o que a gente quer é recuperar separadamente o som dito por cada um. Então vamos supor que eu esteja interessado só no que S1 fala, e aí eu quero uma operação que pegue o que os microfones X1, X2 e X3 capturaram e recupere só o que a fonte 1 produziu e elimine o que os outros produziram, né? Então esse é o problema da análise de componentes independentes, ou ICA, né? Bom, então cada microfone grava uma combinação linear dos sons no instante I. Então a gente pode representar isso matematicamente como sendo, a gente tinha as fontes produzindo, né? Isso aqui é aquela tupla, né? Essa tupla SI é aquela tupla lá com todos os sons, ok? Eles vão ser misturados pela matriz A, né? Então significa todos os microfones capturando som de todas as fontes. Então o microfone, um dado microfone, ele vai estar capturando o som de todo mundo, né? Só que isso vai acontecer com todos os outros microfones também, tá? Então você tem essa matriz aqui que projeta os sons separados nos dados que você capturou no microfone lá que estão misturados, né? Então esse aqui é a matriz de mistura. E a matriz inversa dessa, se a gente conseguir inverter essa matriz, seria a matriz de separação, a nossa W, né? Então ela permite você inverter essa equação e aí pegar o x, multiplicar pela matriz W, que é a inversa do A1, do A elevado a menos 1, e recuperar as fontes, a nossa tupla separadinha ali com os dados separados, né? Então é esse o nosso objetivo, é realizar essa tarefa aqui. Isso aqui é o nosso objetivo, tá? Então a gente tem que encontrar os Ws que ajudam a gente a separar os sons de forma independente, né? Então, para a gente fazer isso, a gente precisa de algumas suposições. A primeira é que a gente vai usar que o número de fones é igual ao número de microfones, tá? Se for maior, isso ainda pode funcionar fazendo com que um esteja capturando silêncio ou ruído, tá? Mas se for menor, isso não vai funcionar, ok? Então, o som produzido por cada fonte SJ é independente, a gente assume isso também. E outra coisa que a gente precisa assumir para nosso problema ser resolvido é que a distribuição de cada SJ, né, cada um desses S aqui, ele tem uma distribuição que não é gaussiana, né? Então, ela não pode ser gaussiana, porque a gaussiana, quando você tem os desvios iguais aqui, você vai produzir um padrão aqui que ele é simétrico rotacionalmente. Então, se eu pegar esse ponto aqui e girar em torno do centro aqui, né, nesse vetor que entra aqui, nesse pontinho aqui, vetor que entra aqui no meio, se eu girar ele, é simétrico isso. Então, essa simetria impede que eu consiga recuperar corretamente os meus dados, né? Então, isso é um problema. A gente precisa supor que a distribuição de cada SJ não é rotacionalmente simétrica. Por exemplo, uma distribuição como essa. Se eu rotacionar um pouquinho isso aqui, dá para eu perceber qual é a rotação que eu fiz, né? Nesse aqui dá, nesse aqui não dá. Então, por isso a gente não pode assumir que é uma gaussiana, porque a gaussiana pode resultar nisso aqui. E uma distribuição que tem assimetria rotacional, a gente consegue recuperar qual foi a rotação que foi feita aí, ok? Bom, então, assumindo que o sinal de cada fonte é independente, então eu posso dizer que a probabilidade de observar uma tupla é simplesmente o produto da probabilidade de cada elemento que eu estou observando, ok? Então, esse produto aqui eu posso fazer porque eu assumo que eles são independentes. Então, a probabilidade de eu observar S1
é independente da probabilidade de observar esse 2, ok? Isso faz sentido, tá? De uma certa forma, mas não é 100% verdadeiro. Mas imagine que no instante i que eu estou pegando ali, né, então o que eu estou falando, talvez, provavelmente, independente do que outra pessoa está falando no instante i, tá certo? Naquele mesmo instante, né? Porque uma pessoa não escuta o que a outra está falando ao mesmo tempo, exatamente ao mesmo tempo, né? Então a dependência é com tempos anteriores, não com o tempo exatamente atual, ok? Então é uma suposição, ok, tá certo? Não é 100% verdadeira, mas a gente pode assumir isso. E aí, o que a gente quer agora é fazer nosso x aparecer, né? A gente tem nosso P de S dessa forma, mas a gente quer o P de x, né? Ok? Modelar a probabilidade dos dados que a gente capturou. Então, substituindo aqui, usando essa equação que a gente viu antes, que xi é a matriz de mistura vezes o si, então a gente substitui aqui, né, o nosso SJ, né, seguindo aquele esquema. Então, basicamente, aquela nossa matriz W é a nossa inversa da nossa matriz de mistura, ok? Que é essa matriz W aqui. Ela pode ser vista como tendo várias linhas, cada linha sendo um vetor, que vai ser multiplicado pela respectiva fonte, né? Então, esse vetor W1 aqui, transposto, ele vai ser multiplicado pelo S1, né? Pelo X1, no caso aqui, né? Para produzir o S1. Né? E ele vai ser multiplicado pelo vetor WD XD, né, para produzir o SD, tá certo? Então, se eu substituir aqui com a minha matriz inversa para recuperar o S, tá? Então, eu fico com essa probabilidade de WJT vezes X, ok? E aí a gente tem esse termo W aqui, que é basicamente o que? O determinante dessa matriz aqui, ok? E aí você pode se perguntar, mas por que eu simplesmente não substituí aqui o S pela referida componente aqui direto e pronto, né? É porque aqui eu estou falando de uma distribuição de probabilidade. Então vamos ver o que acontece quando eu pego uma variável e multiplico por algum valor, né? Ou divido por algum valor aqui dentro, né? Então vamos ver aqui no próximo slide. Então, a pergunta é, por que o termo do determinante de W está aparecendo aqui, né? Por que esse termo aqui aparece? E para você entender por que isso acontece, suponha que você tem x segue uma distribuição uniforme, ok? Dessa forma aqui está distribuído aqui entre 0 e 1, ok? O x de forma uniforme, então a probabilidade de x aqui é 1. Aliás, o somatório aqui vai dar 1, né? Essa área aqui, tá certo? Então, para essa área dar 1, aqui tem que ser 1, tá certo? Então, por outro lado, se eu pegar esse x e multiplicar, por exemplo, por 2, estou multiplicando por 2 aqui, então o domínio aqui está aumentando para 2, tá? Estou espalhando meus dados aqui no eixo x. Mas se eu quero que a integral disso continue dando 1, então eu preciso diminuir aqui essa distribuição aqui, né? Por 2, tá certo? Isso aqui é minha distribuição, tá melhor dizendo, seria melhor dizer que é a distribuição de x aqui, tá certo? Então eu preciso dividir aqui por 2 para essa integral aqui, ó, dessa área aqui, ela me dá 1, ok? Então se eu multiplicar 2 vezes meio, eu recupero 1. E aí, para isso virar uma distribuição de probabilidade, eu preciso fazer isso, tá? Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que se eu tenho a minha variável y e ela é 2 vezes x, e x é uma variável aleatória, quando eu calculo a probabilidade de 2x, eu preciso dividir por esse fator aqui, né? Ok? Então, isso é importante a gente fazer. Bom, beleza, explica parcialmente, mas ali eu tenho um determinante. Por que eu tenho um determinante ali, né? Então, é importante você notar uma propriedade que os determinantes têm, né? Então, se W é a transformação que eu estou fazendo no meu vetor x, né? Estou pegando x e aplicando a transformação W nele, então o determinante dessa matriz de transformação W, ela me dá quanto que eu estou aumentando o meu hipervolume, tá certo? Então, é a mudança de escala do meu hipervolume. Então, note aqui nesse exemplo, ó, que à medida que eu aumento aqui, né, que tem um valorzinho, né, ele me diz quanto que você está aumentando a escala, né? Certo? Então, um módulo desse determinante, tá? Porque ele pode ter um valor negativo, que simplesmente significa que você está também invertendo o espaço, né? Mudando a orientação dos eixos, tá? Então, mas o que a gente se importa aqui é a escala, né? Porque qual é a escala que eu apliquei na minha variável x aqui? Foi 2, tá? Então eu tenho que dividir por 2, ok?
E aqui no meu vetor, qual é a escala da minha matriz A, ok? E aí, eu tenho que multiplicar pela inversa da matriz A, ok? Pela escala, pela quantidade de mudança do hipervolume que eu fiz, que vai ser o determinante da minha matriz A ou W, né? Ok? Então é isso, por isso que a gente usa isso. Então, se você fizer aí, se você tem a sua matriz multiplicando, fazendo uma transformação A aqui na sua variável S, você precisa multiplicar ela por A menos 1 aqui, ok? Da mesma forma que a gente fez aqui, certo? Então, por isso que aquela matriz W aparece. Como ela aparece em todos os elementos, né, aquele vetor W, e aí você pode compor isso numa matriz só, W, e tirar o determinante dele, tá? Bacana. Então, outra coisa que a gente falou que nossos P's de S não podiam ser gaussianas, né? Então, que distribuição que a gente pode assumir que não tem aquela simetria rotacional, né? Então, uma sugestão é a distribuição logística. Ela parece bastante com a gaussiana, mas ela não tem a distribuição, aquela aquela simetria rotacional, ela é rotacionalmente assimétrica, né? Então, se você vê aqui, ó, então a nossa sigmoide, né? A sigmoide é essa linha azul aqui, tá certo? Mas se eu tirar a derivada, é como se ela fosse uma função cumulativa, né? A distribuição cumulativa de probabilidade, que no final ela integra para 1 aqui, né? Ela dá o máximo em 1 aqui, né? Ou seja, ela é integral dessa linha laranja aqui, que é a derivada desse carinha aqui, né? Então é como se a linha azul fosse a função cumulativa de probabilidade e a laranja é a distribuição de probabilidade, que é basicamente a derivada, né? O g' aqui do meu g. Então esse carinha aqui, laranja, ela é rotacionalmente invariante e basicamente ela é o que gerou aquela figurinha que a gente viu lá no começo, né? Aquela figurinha é a sigmoide, então a gente pode utilizar esse tipo de distribuição aqui para modelar nossos dados, né? Então a gente modela o nosso P de S como sendo essa distribuição sigmoide. E aí, uma vez que a gente tem isso, basta a gente usar isso aqui para todos os elementos de dados e maximizar o log verossimilhança, usar aquele MLE, né? Maximum Likelihood Estimation, né? Então, basicamente, o que a gente quer, a gente aplica o log aqui, né? Isso aqui é para uma amostra de dados, mas a gente quer maximizar para todas as amostras do nosso dataset, então por isso que esse somatório aí de 1 a n, n é o número de amostras do nosso dataset, e aí log, a gente aplica o log aqui porque a gente está fazendo maximização do log, verossimilhança, que normalmente é representado por esse Lzinho estilizado aqui. Né? Então, por que a gente faz isso? Porque simplifica as contas, né? Então, log do produto vira a soma dos logs, tá? Então, eu substituo o meu P aqui pelo meu G', ok? E o meu S pelo meu W transposto X, mais o log de W, ok? Log do meu determinante aqui. E aí isso fica fácil de resolver, certo? Então, se você tirar essa derivada aqui em relação a W, as derivadas parciais, você encontra uma função de atualização do meu vetor W, né? Então, essa função de atualização aqui, você pode resolver, tá certo? Então, eu não vou mostrar como é que você sai dali para cá, mas basicamente é tirar a derivada dessa equação em relação a W, né? E aí você vai encontrar esse resultado aqui para você realizar a sua análise de componentes independentes. Beleza? Então, bom, eu infelizmente não consegui nenhum exemplo aplicado a áudio, mas eu consegui um exemplo muito bom aplicado a vídeo. Então, esse é o trabalho aí do Izomura e os colegas, né? Então, a Local Learning Rule for Independent Component Analysis. E eles produziram esse videozinho aqui que eu quero que vocês vejam. Então, nesse vídeo aqui, ó, aqui em cima a gente tem os vídeos originais, né? Os 4 vídeos originais, que ele misturou em 4 combinações diferentes, né? Então isso aqui é uma combinação, é como se fosse um microfone, né? Uma câmera capturando os 4 vídeos ao mesmo tempo, né? Ou uma combinação disso. Deixa eu repetir aqui. Então aqui tem uma combinação, outra combinação, outra combinação, outra combinação. E aqui é ele aplicando o ICA e recuperando os vídeos originais, tá? Então aqui nessa componente você recuperou esse, nessa aqui você recuperou ruído ou silêncio, ok? Nessa aqui você recuperou o fogo, nessa aqui você recuperou o elefante andando, né? Então muito interessante aí esse exemplo, tá?
Ok, então com isso a gente finaliza o que a gente tinha que ver na aula de hoje. Nós falamos sobre os problemas que surgem quando trabalhamos com dados de alta dimensionalidade, que esses problemas têm um nome, são chamados de maldição da dimensionalidade. Em seguida, vimos um método de redução de dimensionalidade que visa amenizar esse problema, que é chamado de análise de componentes principais. E vimos também um outro método chamado de análise de componentes independentes, que nos permite recuperar apenas as componentes originais de um fenômeno após a sua mistura e captura por diversas fontes. Ok? Então, com isso a gente finaliza a aula de hoje. Eu agradeço a participação de todos e aí a gente se encontra na próxima. Até mais.